Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros internautas. Sou o Dr. Tijoy Kokikie, sou cirurgião cardiotorácico, especializado em doenças cardiorrespiratórias. Hoje falaremos sobre um tema bastante atual, principalmente devido à poluição ambiental, que se chama a asma. Faremos uma abordagem abrangente, perspectivas, tratamento e os fatores desencadeantes da doença. Afinal de contas, o que é asma? A gente confunde com asma, com a bronquite, Na realidade, a asma é uma doença crônica das vias respiratórias de natureza eminentemente alérgica, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Ou seja, ele tem caráter hereditário, então ele vem de família para família. Então, esta apresentação abordará as perspectivas de tratamento para a asma, fornecendo uma visão abrangente sobre o assunto. Serão discutidos os sintomas, diagnósticos, fatores de risco, opções de tratamento e explorar as últimas pesquisas avançadas na área, bem como a estratégia de prevenção do controle da asma. Quais são os sintomas principais da asma? O que a pessoa sente para ter suspeita de uma asma, Os sintomas principais da asma podem variar de uma pessoa para outra, Mas geralmente eles incluem falta de ar, tosse, chiado no peito ou opressão no peito e nas costas. Esses sintomas podem ser desencadeados por fatores como alérgenos, exercícios físicos e infecções respiratórias. Então é importante reconhecer os sintomas precocemente e procurar tratamento adequado para controlar esta doença. Ou seja, são mais frequentes em pacientes que já têm familiares com antecedência de asma, como o pai, a mãe, os irmãos. E quais são os fatores que provocam asma, São vários fatores, principalmente os fatores poluentes do ar, Como a poluição atmosférica, presença de pelos animais, penas, mofo, pólen, fumaça de cigarro, alguns tipos de alimentos, cheiro forte, cosméticos, perfumes e desodorantes. Ou seja, qualquer sintomas de cheiro um pouco mais diferente pode desencadear uma crise de asma. E quais são as opções de tratamento? Existem várias opções de tratamento, mas isso inclui o uso de medicamentos como os broncodilatadores, que usam para abrir os brônquios, os corticoides, que são para diminuir nossos processos alérgicos, e o controle ambiental, para evitar alérgenos irritantes, tirar, por exemplo, cortinas, tapetes, não fumar no ambiente. E a educação do paciente sobre a doença e a importância do uso correto dos medicamentos também é importante, porque muitas pessoas têm as bombinhas, mas eles não sabem utilizar corretamente. Então, precisa ser orientado pelo médico para que o tratamento seja efetivo. Como é que é feito o diagnóstico? Bom, claro, o diagnóstico da asma envolve uma avaliação médica completa, incluindo a história do clínico, ou seja, se o paciente já tem antecedentes familiares de asma ou de rinite na família. O exame físico já pode perceber pela ausculta pulmonar alguns problemas de roncos e sibilos, E os testes mais comuns para avaliar também a asma são a espirometria, que usa um aparelho para avaliar a capacidade pulmonar, e as testes de broncoprovocação. Esses testes ajudam a determinar a gravidade da asma e melhor abordagem do tratamento do paciente. Portanto, é muito importante consultar um médico especialista para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado, porque muitas vezes a asma pode ser incipiente, ou seja, com discreta alteração de sintomas, até sintomas bastante graves. O diagnóstico laboratorial pode ser usado através do exame de hemograma, avaliar a presença de eosinofilia, ou seja, eosinófilos aumentados, ou a presença de grande quantidade de imunoglobulina Z, ou IgE, que é responsável pelos processos alérgicos. O exame chamado RAST e seus subtipos para ver qual tipo de alergia que a paciente tem, e outros como PCR e etc. Então,
voltando a falar asma. Asma não tem cura. Ela é uma doença crônica, alérgica, de caráter evolutiva hereditária. Ou seja, a tendência é cada dia aumentar mais o processo da doença, porque ela é um processo evolutivo. Portanto, o tratamento medicamentoso não pode ser parado ou descontinuado, mesmo que você esteja sem sintomas. Mas o importante é manter a medicação prescrita e avaliar regularmente com o pneumologista. Os avanços na pesquisa da asma grave, em casos graves de asma não controlada com o uso dos medicamentos usuais, podemos lançar mão dos novos medicamentos terapêuticos chamados anticorpos monoclonais, os quais praticamente têm efeitos notáveis no controle da asma grave, nas pessoas que têm asma com crise de repetição e que não controlam com os medicamentos usuais. Portanto, a conclusão é asma é uma doença crônica que requer uma abordagem abrangente para o seu tratamento. Com a compreensão dos sintomas, diagnóstico adequado e opções de tratamento disponíveis, é possível controlar efetivamente a asma e melhorar a qualidade da vida dos pacientes. A pesquisa contínua e os avanços na área oferecem esperança para um futuro com as melhores opções de tratamento e prevenção da asma. É fundamental buscar orientação médica e seguir o plano de tratamento para viver bem com a asma. Ok? O importante é que você esteja chegando à conclusão final é que você não pare a medicação prescrita pelo médico e faça controle regularmente. Muito obrigado pela atenção. Estou inteiro dispor qualquer dúvida. Ok? Boa noite.